Hoje eu quero falar com você sobre vitimismo e sobre as dificuldades que aparecem na nossa vida e nos nossos ambientes e como você deve lidar com essas dificuldades que você não tem controle. Então vamos lá. Eu tô saindo de uma virose que eu peguei e semana passada, quando eu acordei com essa virose, eu tava muito gripado e não consegui dormir direito, eu tava muito cansado. Então, eu levantei porque eu não estava conseguindo dormir e decidi escrever. Quando eu fui tentar escrever, eu sempre escrevo na minha cozinha, porque é um ambiente mais adequado assim para mim escrever, por causa da postura e assim, porque eu não tenho um escritório ainda. Só que o que aconteceu? Minha vizinha, ela gosta de escutar músicas num som muito alto, que parece que está dentro da minha casa. Então ela liga o som, vai para fora da casa dela e o som, como a gente são meu vizinho de frente, vem todo para minha casa, porque ela bota o som literalmente para minha casa. Então, quando eu estou escrevendo, muitas vezes o som parece que está dentro do meu cérebro. Fica eu tentando raciocinar no que eu estou escrevendo na minha newsletter e um som no meu ouvido batendo assim, pá, 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 pá. É isso que eu quero falar hoje, sobre essa dificuldade. Dentro dessas escolhas, eu não tinha controle sobre a doença que eu peguei, sobre o meu sono e sobre a música alta, mas eu tinha uma obrigação: escrever a minha newsletter. E é sobre isso que muitas vezes as pessoas erram. Elas deixam o mundo fora e as dificuldades e situações que acontecem dentro da vida dela influenciar elas a sair do objetivo, tirar o foco. E dentro dessas pessoas vão existir dois tipos. O primeiro tipo que eu vou falar é as pessoas que se vitimizam. São aquelas pessoas que eu espero que você não seja, e se você for, tente modificar isso, que é: tenho problema, tenho situações na vida e só faço reclamar dessas situações. Eu só quero reclamar das situações, dos problemas. Eu tenho um problema como um pet. Eu fico reclamando, mas eu não resolvo os problemas. Tem problemas e situações que vão ocorrer que você não tem como controlar, mas você tem como resolver. Então você deve focar na solução desses problemas. E o segundo tipo de pessoa que eu vou falar é as pessoas que usam a mentalidade. A pessoa que se vitimiza, ela sabe do problema e ela vai ficar fazendo o problema de pet, criando o problema até ele ficar maior. E existem outros dois tipos de pessoas, que é a pessoa da mentalidade. Um tipo de pessoa vai deixar as dificuldades e situações lhe moldarem e melhorarem, e um outro tipo vai deixar as coisas, dificuldades, lhe paralisarem. Então vamos lá. Se você está no Brasil, você está sabendo que está acontecendo a CPI dos jogos como de azar, vou botar assim, que é a CPI do Tigrinho e dos influenciadores que estão divulgando esses jogos de azar e jogos de banca de apostas. E o que acontece é que quando você estuda mais a fundo, você percebe que muitos brasileiros que não têm um salário mínimo, não têm uma condição escolar, que muitas vezes estão desempregados, acreditam e são influenciados por esse sonho de um caminho rápido e fácil para prosperidade e riqueza, de acúmulo de riqueza. Só que se você estuda probabilidade, você sabe que quem ganha sempre é a banca e uma pessoa entre milhões, ou seja, para uma pessoa ganhar, milhões vão ter que perder. E na maioria das vezes, só quem vai estar enriquecendo com isso é a banca e os influenciadores. Ou seja, por isso que se chama jogo de azar. Então, baseado nisso, as pessoas buscam caminhos fáceis, achando que vão levar para o sucesso, que vai acontecer situações. E quando não acham esse caminho fáceis, elas travam. Elas param a vida dela. Meu Deus, parei minha vida. Porque isso está acontecendo porque eu não consigo. E se você está assim, parando a sua vida por causa de dificuldades, você tem controle sobre as situações que ocorrem durante a sua vida. Você tem controle sobre os problemas como você vai reagir aos problemas e situações que se levantam. Então, baseado nisso, eu quero falar sobre uma frase do David Goggins. David Goggins é um homem considerado o mais casca-grossa do mundo atualmente. Por quê? Ele fez as 3 forças especiais do Exército dos Estados Unidos, as formações mais difíceis do mundo. Um exemplo é a do SEALs. E esses treinamentos são super psicológicos e destrutivos. Só aguenta literalmente quem consegue. E esse cara é um recordista mundial. E ele tem uma frase que eu gostaria de citar.
O caminho fácil leva à mediocridade. O caminho difícil leva e forma a excelência. As dificuldades que aparecem na nossa vida fazem a gente crescer. Mas os caminhos fáceis só fazem a gente ficar mais medíocres. Não fazem a gente prosperar, não fazem a gente evoluir como pessoa. Então, por exemplo, essas pessoas que buscam um atalho para crescer e enriquecer dinheiro, elas não vão mudar. Muitas vezes elas vão ganhar, pode ganhar dinheiro, como muitas pessoas ficaram milionárias na Mega Sena, e depois de 5, 6 anos elas já torraram toda a fortuna, porque elas não estavam preparadas para lidar com aquele problema. E tem muitas pessoas que vão ter problemas e vão ficar lá criando um problema como se fosse um pet. Esses dois caminhos, se você está passando por isso, eu recomendo que você reflita e tente mudar de rota. Porque isso só vai lhe prejudicar. Não prejudica a mim, não vai prejudicar as outras pessoas, só lhe prejudica. E eu te vi um alerta, saia desse caminho, saia dessa rota. Eu já chutei muitas pessoas e até achei chato você ficar chutando essas pessoas. Que tipo de pessoas? Quando eu estava trabalhando, chegavam muitas pessoas falando pra mim X e N problemas de situações que acontecem na vida dela. Só que ela só falava dos problemas, e quando eu falava a solução, ela não queria escutar, não queria ouvir. Na igreja, já vi muitas pessoas que estavam trabalhando comigo que falam, porque minha semana é corrida, minha semana não sei o que, no meu trabalho foi assim, no meu trabalho... Certo? Todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem problema, todo mundo tem situações, já é da sua vida, e você vai ter que aprender a lidar com elas. Do mesmo jeito que eu tenho as minhas e vou aprender a lidar. O que eu não posso é simplesmente ficar dando desculpas e não resolver os problemas que tem que ser feito, ou relaxar em outras coisas porque eu fiquei dando prioridade a serviços alheios que foram da minha vida principal. Não foi a minha vida, no caso, como eu tô falando de igreja, da vida secular, e deixar os problemas da igreja para ficar resolvendo de última hora. Não pode ser assim esse trabalho. Você tem que ter responsabilidade. Então, hoje eu decidi escrever para falar sobre isso. Aprenda a escolher uma melhor rota. Muitas vezes o caminho difícil vai lhe moldar de tal forma que lá na frente você vai, não sabe hoje. Hoje eu não sei, eu estou aprendendo com dificuldade assim, mas lá na frente vai dizer, caramba, eu passei por isso e eu sei como resolver esse problema mais fácil. A vida se torna mais fácil assim. Então, hoje você aprendeu a parar de dar desculpas, parar de ser uma pessoa vitimista, aprendeu a entender os problemas e tentar resolver os seus problemas, porque todo problema tem uma solução. Até a morte tem solução, porque Deus dá a vida, pode restaurar a vida daquela pessoa e aquela pessoa pode ressuscitar, como tem diversos casos na Bíblia. É um milagre, Danilo? É, mas até a morte Deus tem solução. Eu posso não ter, mas Deus tem uma solução. Tive que gravar o finalzinho porque meu celular parou de gravar por armazenamento da memória. Continuando. Então, seu futuro depende do que você aprende hoje, e você aprendeu sobre alguns pontos que eu vou estar citando aqui, que eu anotei. Dificuldade fazem parte do seu processo de crescimento. Vitimização ou ficar paralisado por problemas só vai prejudicar você, não vai prejudicar a mim. Isso é um alerta que eu levanto e faço. Essa indagação, reflita. Não deixe seus problemas serem maiores do que o que você... Como é que eu posso dizer? Vou refazer, né? Não crie seus problemas, simplesmente resolva. Fica melhor assim. Buscar atalhos vai lhe afastar do crescimento, de você evoluir. A melhor escolha é se esforçar e deixar de desculpas diárias. Mesmo em situações desconfortáveis, saiba que isso vai lhe ajudar no seu crescimento. Você pode não saber hoje, mas amanhã você saberá. E o caminho difícil é muito valioso, porque ele lhe ensina lições não só para aquele problema, mas para diversas situações que você vai precisar lidar com isso. Foi isso que você aprendeu. Se você está meio que perdido, não tem uma rota, não tem um propósito, eu vou deixar aqui no link da descrição a minha consultoria, que durante 7 dias eu vou estar lhe acompanhando, vendo a sua rotina, vendo os seus problemas e dando soluções para você melhorar e ajudar você a encontrar o seu propósito. Aqui no card vai estar aparecendo minha foto para você se inscrever, e aqui para você continuar aprendendo aqui no meu canal. Até a próxima.